Olá pessoal, boa tarde a todos mais uma vez. Nesse momento, pessoal, vou mostrar o que nós podemos chamar de, vamos dizer assim, alguns truques que podem facilitar com certa prática alguns cálculos na matemática, tá certo? Então, aqui nós vamos colocar alguns truques que facilitam na matemática, tá? Então, por exemplo, imagine ter que calcular uma raiz quadrada de um número de 4 dígitos, de 3 dígitos. Às vezes o aluno tem certo problema para achar esse número. E ele recorre ao quê? Ele recorre a uma coisa que nós chamamos de fatoração. Ele fatora um número, ou seja, faz aquela decomposição em fatores primos. Como assim, professor? Um exemplo bem básico, tá certo? Vamos pegar aqui o número 144. Eu quero extrair a raiz desse número, 144. Digamos que eu não saiba qual é a raiz desse número. O que eu vou ter que fazer? A gente pega e fatora um número em fatores primos, lembram? A gente faz como? Por 2, que dá 72. Depois por 2, que dá 36. Depois por 2, que dá 18. Por 2, que dá 9, aí o menor que divide 9 é o 3, que dá 3, e por 3, que dá 1. Então aqui está toda a fatoração, tá certo? Aqui está toda a fatoração. E o que nós vamos fazer, pessoal? O que nós vamos fazer para tirar essa raiz, extrair essa raiz? O que a gente faz? A gente pega todo esse número aí, tá certo? E a gente bota ele numa forma menor. Como? É só ver quantas vezes cada número se repete. O 2 está se repetindo quantas vezes? Não é 4 vezes? Então eu boto 2 elevado à quarta. E o 3 se repete quantas vezes? Não é 3 vezes? 2 vezes? Então eu boto 3 elevado ao quadrado. Isso aqui, pessoal, vai ficar igual a quanto? Vai ficar igual a 2 à quarta vezes 3 ao quadrado, que é equivalente a 144. Bem, sabendo disso, como extrair a raiz do 144? É a mesma coisa que extrair a raiz de 3 ao quadrado. Lembre que aqui eu tenho, deixa eu botar aqui, lembre, pessoal, que aqui eu tenho o quê? 2 à quarta, 3 ao quadrado, e quando não tem nada aqui, eu digo que tem quanto? 2, não é isso? Então, sabendo disso, o que eu vou fazer? Eu vou ter que tirar esses números daqui de dentro. Eu costumo comparar isso a uma cadeia. A raiz é como se estivesse prendendo esses números aqui dentro. E qual é o tempo de detenção desses números? Olha, o tempo é 2. Esse 2 já cumpriu o tempo? Já, até passou 4. E esse 3 já cumpriu o tempo? Já, até está igual, né? 2. Então os dois podem sair. Sendo que como esse passou, ele vai manter ainda algo, tá certo? Então aqui vai ficar igual a quanto? Vai ficar 2, 4 dividido por 2 igual a 2, e o 2 dividido por 2 dá 1. Isso aqui vai ser equivalente a quanto? Isso aqui vai ser equivalente a 2 ao quadrado vezes 3, é 4 vezes 3, que é igual a 12. Mas veja que processo trabalhoso para você conseguir achar a raiz quadrada desse número, não é verdade? É um processo bastante trabalhoso. Então, existem alguns métodos mais simples. Para você aprender ele bem, são necessários 3 passos, tá certo? Então, para aprender ele bem, são necessários 3 passos. Vamos aqui apagar para ver como calcular essa raiz sem precisar disso aqui. Lógico, isso aqui fazendo uma forma bem lenta. Quem já tem prática faz mais rápido. Então, você pode pegar o número 144 e faz o seguinte. Pega o último número e extrai a raiz. Qual é a raiz de 4? 2. Sempre vai cancelar o penúltimo número. Sempre. E vai extrair a raiz quadrada do primeiro número. Sendo que a raiz mais próxima, no caso a raiz de 1 é o próprio 1. Então nós encontramos o mesmo resultado. A raiz quadrada de 144 é igual a 12. Não é legal isso, pessoal? Vamos ver outro número? Vamos pegar aqui outro número. Vamos pegar a raiz de 1024.
Como é que é, professor, que eu faço isso aqui? Vamos lá. Observe bem. A raiz do último número, ou seja, a raiz de 4. Quem é a raiz de 4? 2. Cancela o penúltimo. Encontra a raiz mais próxima do 10, tá certo? Então, no caso, não pode passar. Então, não pode ser raiz de 16. Vai ter que ser menor, ou seja, raiz de 9. Quem é a raiz de 9? 3. Então, quem vai ser o número? 1024, a raiz é 32, tá certo? Professor, e se o último número não tiver raiz quadrada? Como é que eu faço? Só um minuto. Olha só o que a gente vai fazer. Digamos que você queira a raiz de 625. Então, você vai pegar aqui 625 e o último número não tem raiz quadrada. Aí fica moleza, pessoal. Por quê? Porque você vai repetir, certo? Então, o que acontece? Eu vou ter aqui, ó, 5, repete, e o processo é o mesmo. O que eu vou fazer? Qual o número que multiplicado por ele mesmo, primeiro, cancela o penúltimo e pensa qual é a raiz mais próxima do 6. Vai ser 9, no caso não pode ser 9, não pode ser 9, ou logo vai ser a raiz de quem? De 4. Qual é a raiz de 4? 2. Então eu tenho aqui, ó, que 25 é a raiz de 625, tá certo, gente? Então veja aí, que macetezinho legal, tá certo? Que truquezinho legal. Professor, existe alguma forma que não dá certo? Vamos observar esse número aqui, olha bem. Não é que não dá certo, mas você vai ter que procurar um pouquinho mais. Por exemplo, raiz de, vamos pegar aqui, raiz de, só um minuto. Vamos ver aqui, raiz de 196, tá certo? Raiz de 196, e vocês podem ver aqui que vai ser quanto? 14. Observa bem, nesse caso, gente, olha o que está acontecendo nesse caso. Nesse caso aqui, o 6 também não tem raiz, não é? Nesse caso, o 6 não tem raiz. Observe, como o 6 não tem raiz, eu vou fazer o quê? Repetir esse número. E depois eu cancelo o penúltimo e tiro a raiz do mais próximo, que no caso é 1. A gente acha 16, mas se você observar aqui na conta, ó, a gente acha que isso aqui é 14, tá certo? Então, se é 14, o que vai acontecer? O que aconteceu que deu errado? Na verdade, não é que deu errado. É que sempre é interessante fazer o quê? Fazer a constatação. Você pega e multiplica 16 vezes 16 e vai ver que não vai dar 196. Quando isso acontecer, o que você faz? Pega o último número e vê quanto falta para 10. 6, falta quanto para 10? Não é 4? Então, a raiz é quanto? 14. Tá certo? Observem bem isso aí. Vamos ver em outro número? Ó, vamos pegar aqui o número 289. Observa 289. Vamos extrair a raiz. Como é que faz? Raiz do último, cancela o penúltimo, encontra um número que multiplicado por ele mesmo, deu o mais próximo possível da raiz mais próximo de 2, que é 1, que vai dar quanto? Raiz de 1 é 1. Então fica 13. Mas será que isso aqui está correto? Raiz de 289 é 13? Se você fizer 13 vezes 13, a gente vai achar que isso vai dar 169. Então não é. Então o que eu vou fazer? Pego o último número e vejo quanto falta para 10. Quanto é que falta para 10? E aí você tem a raiz exata. A raiz realmente vai ser quanto? Vai ser 17, tá certo? Então essa aí vai ser a raiz de 289. Então sempre confira. Se não for o número que você achou, vai ver quanto falta para 10 no último algarismo, que vai ser esse o número que vai ser sua raiz quadrada, tá? Com esses macetes, você consegue tirar a raiz quadrada de qualquer número. Lógico que quando o número tiver muitos algarismos, vai ficar cada vez mais complicado, até mesmo usando esse método, tá bom?
Então, valeu, foi um prazer, até a próxima.